Olá, pessoal! Meu nome é Marcela, eu sou médica infectologista, preceptora da Comissão de Infecção Hospitalar aqui do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Nossa aula hoje é sobre interpretação de antibiogramas. É um tema bem amplo, então, claro, cada um dos temas precisaria ser destrinchado bem, né, ter uma aula só para cada um deles, mas a gente vai oferecer aqui uma visão geral para que você consiga ter mais segurança na hora da interpretação dos antibiogramas. Bora lá então. Bom, em relação aos objetivos da nossa aula, eu vou começar falando um pouquinho sobre padronização de antibiogramas, tá? Que esse é um tema muito importante. Depois, eu vou falar sobre considerações gerais de antibiogramas, abordando tópicos como estrutura de células gram-positivas e gram-negativas bacterianas, né? O mecanismo de ação das drogas, farmacodinâmica e farmacocinética dos antimicrobianos e o conceito de MIC, que é tão importante para a gente entender o antibiograma. E depois a gente vai falar sobre os principais agentes, então sobre as principais bactérias causadoras de infecções, e vou fornecer exemplos práticos para a gente interpretar em conjunto antibiogramas. Vamos lá! Então, falando de padronização de antibiogramas, pessoal, por que é importante padronizar? Padronizar permite que a gente compare e decida qual que é o melhor tratamento para aquele determinado agente. Então, existem organizações, por exemplo, o EUCAST, o BRCAST, o CLSI, que são organizações que são responsáveis por definir padrões para que laboratórios emitam suas diretrizes e garantir que o S de sensível, o I de indeterminado e o R de resistente signifiquem a mesma coisa para todos aqueles laboratórios que usam essa determinada diretriz, entendeu? Bom, no HC, hoje, a gente usa o CLSI, mas existe uma programação, na verdade é uma norma, né, para todo o Brasil, da gente passar a usar o BRCAST. Então é por isso que uma das coisas nessa aula que eu quero abordar é o BRCAST, porque em outros hospitais, né, a gente já tem o BRCAST amplamente implantado. Então, como a gente vai passar por essa transição, é importante conhecer bem quais são as regras do BRCAST e o que ele se difere do CLSI. Além disso, gente, falando sobre padronização, né? Essa padronização vai permitir que a gente melhore a nossa decisão clínica à beira-leito, que a gente faça uma melhor vigilância e adeque melhor os protocolos da CCIH. E, claro, né, que a gente consiga fazer uma melhor integração com o infecto, com o laboratório, com os clínicos e que a gente consiga um consenso, né? Beleza. Então, BRCAST, o que é? Como eu já falei, é um comitê, né, uma organização que vai buscar um consenso internacional e ele harmoniza com o EUCAST, né, que lá da Europa. E aí promove a padronização dos antibiogramas e assim acaba melhorando a qualidade dos testes de sensibilidade. E aí assim a gente consegue, por exemplo, né, combater a resistência aos antimicrobianos. E aí essa harmonização do BRCAST com o EUCAST vai propor a implementação à Anvisa, né? E ele é designado, como vocês podem ver no slide, tanto pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, de Infectologia, de Microbiologia, de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então, é um consenso aí de todas essas sociedades para melhorar, né, o consenso dos antibiogramas. Então, já falei o objetivo, né, que é fazer um antibiograma mais padronizado e que estabeleça pontos de corte para a interpretação dos testes de sensibilidade. E é aí que a gente vai falar sobre MIC, sobre o conceito de MIC mais adiante nessa aula. Bom, na prática, o que muda o BRCAST, inclusive com as novas definições do BRCAST de 2019, com o CLSI, que é o que a gente tem implementado hoje no HC. Então, quando está escrito no antibiograma, no BRCAST, o S de sensível, significa que aquele antimicrobiano, ele é sensível em dosagem padrão. Então, em outras palavras, é quando a gente tem uma probabilidade de sucesso terapêutico utilizando o regime de dosagem padrão do agente. A principal diferença do BRCAST é justamente no que a gente chama de I,
né? Que no CLSI o I é um indeterminado e no CLSI é basicamente assim, não use esse antimicrobiano, né, se tiver testado como I. No BRCast, não. No BRCast, o I significa que ele é sensível, aumentando a exposição. Então, significa que na dose máxima daquele antimicrobiano, você pode utilizar ele. Bom, então, como a gente vê aqui, um micro-organismo vai ser categorizado como sensível aumentando a exposição quando a gente tem uma alta probabilidade de sucesso terapêutico, porque a exposição foi aumentada, ajustando o regime de dosagem ou a sua concentração no local de infecção. Vamos falar mais disso adiante com exemplos, tá? Para ficar mais fácil de entender. E o R de resistente não muda. Realmente você aqui tem uma probabilidade alta de falha terapêutica, mesmo quando você aumenta a dosagem, aumenta a exposição daquele antimicrobiano. Então, o isolado é sensível na dose padrão, é o S. O isolado é sensível só se você aumentar a dose, usar a dose máxima, ou seja, aumentar a exposição, que aí é o I. E o isolado é resistente, que inclui o R, tá? Bom, então é basicamente isso. A única diferença entre um antimicrobiano ser sensível e ser indeterminado é a quantidade do fármaco. Claro que nisso você não considera só a dose, né? Você tem que considerar o local da infecção e para a gente conseguir obter uma resposta clínica adequada. E aí a gente muda, a gente não vai chamar mais o I de intermediário, a gente vai chamar ele agora de sensível, aumentando a exposição, embora a abreviatura siga sendo o I. Bom, vamos dar exemplos então para vocês entenderem o que significa esse aumento de exposição, né? Então, por exemplo, um micro-organismo que isso é muito explícito, Pseudomonas. Para Piperacillina tazobactam, Tazocin. Para Pseudomonas, aumentando a exposição, a gente dá o Tazocin 4,5 gramas de 6 em 6 horas e não de 8 em 8. É basicamente isso. Mesma coisa para cefepime e ceftazidima, que é você fazer 2 gramas de 8 em 8 horas. E para todas essas drogas. Pseudomonas, basicamente, todas essas drogas que vocês veem, você tem que dar a dose máxima para pegar pseudomonas, né? E enterobactérias. Enterobactérias, por exemplo, E. coli, nunca você vai pegar pelo BRCast um antibiograma que vai ser multissensível. Sempre, por exemplo, cefuroxima vai estar escrito I. Isso significa o quê? Apenas que você tem que dar 500 de 12 em 12 de cefuroxima, se for via oral, né? Em vez de 250 de 12 em 12. Então, o BRCast promove esse aumento de exposição, esse aumento de dose para, por exemplo, pseudomonas e enterobactérias. Além disso, algumas coisas também que a gente acaba estranhando quando a gente vê os antibiogramas que o BRCast solta. Por exemplo, o complexo Burkholderia cepacia. A gente não tem um ponto de corte para antimicrobiano nenhum. Ai, Marcela, mas por que isso acontece? Gente, isso acontece basicamente porque faltam métodos precisos e reprodutíveis para a gente fazer um teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, a gente acaba não tendo evidência para descrever uma relação da MIC, que a gente já vai explorar melhor esse conceito de MIC. Então, a gente não tem evidências da relação entre MIC e um desfecho clínico. Então, acaba que a gente não tem algo que é reprodutível em laboratório e confiável, né? Fora que o complexo Burkholderia cepacia frequentemente vai ser uma infecção mista e essa distribuição da MIC para os diferentes micro-organismos é muito ampla e vai abranger cada subespécie. Então, é difícil da gente ter um ponto de corte preciso e específico. Então, assim, o que a gente deve levar em conta na hora de escolher um antimicrobiano para esses patógenos, né? A gente deve saber coisas específicas da espécie, né? Então, por exemplo, o complexo Burkholderia cepacia acaba tendo uma resistência intrínseca aos aminoglicosídeos, à polimixina, a muitos ou todos os beta-lactâmicos, inclusive carbapenêmicos. Isso por conta
de impermeabilidade de membrana e também para a gente ter beta-lactamases aí cromossômicas induzíveis desses patógenos. Ao passo que para estenotrofomonas, o Bactrim vai ser o único agente com ponto de corte pelo BRCast. Coisa que no CLSI, né, que é o que a gente tem hoje no HC, a gente está acostumado a ver, por exemplo, testando quinolonas. No BRCast, não. O único agente que tem um ponto de corte preciso, né, vai ser o Bactrim. Aí até trouxe o exemplo, essa imagem para vocês, em que a gente tem esse halo, né, para que a gente consiga medir o halo, né, ali maior ou igual a 16, que vai predizer uma sensibilidade, e quando você não tem esse halo, que é a resistência. Então, pelo BRCast, estenotrofomonas, só vai aparecer ali o Bactrim como agente com ponto de corte. De novo, né, como que eu vou saber? A gente pode solicitar para o laboratório também, pessoal, uma dosagem de um MIC, que às vezes a gente consegue fazer por método automatizado, por exemplo. E aí a gente tem um documento de orientação do EUCAST, a gente consegue também ir na literatura e tentar procurar quais são MICs aceitáveis para aqueles determinados organismos, para a gente conseguir chegar num tratamento adequado. Então também é importante o trabalho em conjunto, né, do infectologista, da CCH, para definir o melhor tratamento para esses patógenos que são mais difíceis da gente ter MICs específicas. Bom, agora, dito tudo isso, né, sobre o BRCast, vamos falar um pouquinho sobre antimicrobianos para a gente definir melhor como a gente chega numa terapia antimicrobiana adequada. Então, a gente tem alguns fatores do antibiótico que a gente tem sempre que considerar. Então, por exemplo, da própria droga, a gente tem que considerar como ela é absorvida, como é a distribuição dela nos tecidos corporais, como ela é metabolizada, como é a excreção da droga. Isso tudo é o quê? A farmacocinética. Aí, quando a gente pensa no local de infecção, a gente tem que pensar como essa droga concentra neste local e também em relação ao próprio patógeno, falando da concentração inibitória mínima, a MIC, né? Que a gente também já vai abordar melhor adiante. E aí, a gente fala de farmacodinâmica quando a gente fala na eliminação tempo dependente, concentração dependente e efeito pós-antibiótico, que a gente também vai abordar já já. E o resultado de tudo isso é morte bacteriana, né? Mortalidade, uma melhora clínica, sucesso terapêutico. Falando da MIC agora, finalmente. O que é a MIC, gente? É basicamente a menor concentração do antibiótico que é capaz de inibir o crescimento viável daquele micro-organismo sobre condições padronizadas, ou seja, o meio que foi inoculado, né, o inóculo, o tempo, a temperatura. E só um adendo muito importante, a gente não compara mix entre drogas diferentes, tá? A gente usa a MIC para comparar com os breakpoints, que são lá definidos pelo EUCAST, pelo BRCast, pelo CLSI. Então, a gente não compara MIC entre drogas diferentes, beleza? E como a gente consegue saber a MIC? A gente tem diferentes métodos. Vou falar dois mais comuns que a gente faz. Esse aqui que vocês estão vendo no slide é a microdiluição em caldo, tá? É um método bem trabalhoso, mas ele é bem acurado, tá? Por exemplo, para colistina, o único método que é padronizado, que é viável, é a microdiluição em caldo. Todos os outros métodos, a gente não vai ter um bom resultado. Outro teste que a gente pode fazer para determinar a MIC é o E-teste. É basicamente um gradiente em disco ou tira, o E-teste é um nome aí, né, a marca, e aí a gente consegue estimar o MIC por meio dessa elipse aí que é formada, né? E aí, assim, o PROS, quando a gente tem um micro-organismo bem definido, com a sua droga bem definida, a gente consegue definir muito bem o MIC aí. Agora, esse método também pode superestimar ou até mesmo subestimar. E tem alguns fármacos que a gente não pode usar o E-teste, como a colistina, né, que eu acabei de falar para vocês. E aí o MIC vai ser definido, como vocês conseguem ver aí na seta branca, onde que essa elipse cruza ali, né, a tira de concentração ali do antibiótico.
Bom, falando sobre como a gente identifica o micro-organismo, porque isso também é importante na hora da gente pensar no tratamento. Padrão ouro, galera, cultura, tá? E óbvio, vocês sabem essa máxima, né? Preferencialmente a gente coleta antes do início do antimicrobiano. Além disso, para a identificação do micro-organismo, a gente vai levar em conta características morfológicas e bioquímicas. Então, a gente faz o GRAM, a gente tem métodos bioquímicos que hoje, cada dia menos a gente faz, porque a gente tem métodos automatizados, mas são eles: catalase, coagulase, fermentação de glicose, né? Os métodos automatizados, que eu acabei de falar para vocês, que aí pode ser Vitek, ou Microscan, ou Phoenix, e o MALDI-TOF, que é, assim, o grande identificador de micro-organismos, que ele basicamente faz a diferença do tempo de voo ali das proteínas dos micro-organismos, e ele consegue identificar especificamente amplas espécies. Então, laboratórios que têm MALDI-TOF, que é o nosso caso também aqui no HC, são bons laboratórios, tá? Os métodos automatizados, eles têm cartões, então eles têm cartões de identificação de fungo, cartão de identificação de gram positivo, de gram negativo, e além de identificação, embora eles não tenham uma ampla gama de variedade de identificação, como o MALDI-TOF, né, mas eles conseguem fazer teste de sensibilidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem os métodos automatizados para fazer teste de sensibilidade. Ok. Gente, e claro, para falar de antibiograma, a gente precisa ter muito bem em mente como são as características de células bacterianas. Então, as células das bactérias gram-positivas, a gente consegue ver aí que tem uma camada espessa de peptídeo glicano, e isso basicamente é o que é mais representativo delas. Ao passo que a gram-negativa, ela tem uma camada delgada ali de peptídeo glicano, tem uma membrana externa e uma membrana interna, e entre as membranas, a gente tem o espaço periplasmático. E por que esse espaço periplasmático é importante? Galera, é ali que vão ter as enzimas, né? Lembrar que o método enzimático, as enzimas, né, são o principal mecanismo de resistência em gram-negativos, tá? Bom, e, gente, a coloração do gram, né? A gente tanto fala, mas é interessante saber como que ela é feita, né? Então, bom, gente, basicamente, primeiro a gente vai ter a fixação da lâmina ali, a gente vai espalhar o material, e aí a gente vai secar e também fixar ao calor. A primeira coisa que a gente vai jogar ali nessa lâmina é o cristal violeta. E aí a gente fica ali mais ou menos 1 minutinho, né? Todas as células ficam roxas. E depois a gente coloca o Lugol ou iodo, né? E aí a gente vai formar o complexo cristal violeta. Depois disso, a gente vai passar um descolorante, o álcool, né, ou acetona. E aí, as gram-positivas, justamente por ter essa parede espessa de peptídeo glicano, vão reter esse complexo cristal violeta e iodo, ao passo que as gram-negativas vão perder sua cor, vão ficar transparentes. Aí depois, a gente acaba colocando um contracorante, que é a safranina, e aí as gram-negativas vão ficar rosadas. E aí as gram-positivas, portanto, como elas ficaram com cor, né? Desde ali do início do método, elas seguem roxas. E aí a gente consegue ter um método de fácil aplicação já para separar o que é gram-positivo e gram-negativo e assim já guiar a cultura. Beleza. Falando para vocês aqui rapidamente também dos micro-organismos de importância médica. Então, das bactérias aeróbias ali, cocos gram-positivos. A gente está falando de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, Streptococcus pneumoniae, pneumococo, também os enterococos. Quando a gente fala dos bacilos gram-positivos, a gente está falando de Listeria, de Nocardia, Corynebacterium. Quando a gente fala de cocos gram-negativos, Moraxella catarrhalis, o gonococo, né? Quando a gente fala de bacilos gram-negativos,
A gente basicamente divide em fermentadores da glicose, e aí enterobactérias de maneira geral, e aí entra E. coli, Klebsiella, e também a gente fala de não fermentadores, aí a gente aborda acineto, pseudomonas, tá? Quando os cocos bacilos gram-negativos, quem são eles? Brucella, o grupo Racec, né? Lembra lá da endocardite? E agora bactérias anaeróbias, os cocos bacilos gram-positivos, Actinomyces, Clostridium e os bacilos gram-negativos, bacterióides, o fusobactério. Só um panorama geral, tá? Lembrar dos micro-organismos atípicos, né? Então, por exemplo, micoplasmas, clamídias. Além disso, a gente tem as rickétsias, as espiroquetas, né? Que aí a gente lembra da sífilis, leptospirose. E abordando agora as principais classes de antimicrobianos. Então, temos beta-lactâmicos, né? Que, bom, isso abrange penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, monobactâmicos. Temos os macrolídeos, como a azitromicina, aminoglicosídeos, as quinolonas, como o levo, cipro, né? Temos tetraciclinas. Enfim, temos várias classes que a gente vai abordar aí ao longo da aula para discutir os tratamentos. E, gente, pensando em mecanismo de ação, tem esse esquema que é bem bonitinho para a gente lembrar, mas importante, assim, para vocês em termos práticos, né? Para lembrar, beta-lactâmicos que agem onde? Na parede celular. Acho que esse é o mais importante. Mas a gente tem também antibióticos que vão agir ali na síntese proteica. Então, por exemplo, nas subunidades ribossomais 30S, 50S, no RNA, que vão atuar ali no DNA, né? Enfim. Bom, em termos práticos, o que a gente pode falar? Quando a gente for prescrever um antimicrobiano, o que a gente tem que levar em consideração? A penetração, né? Então, ter uma concentração eficaz ali no sítio de infecção. Você tá com a posologia adequada para aquele micro-organismo que você quer cobrir, a via de administração adequada, uma menor toxicidade, uma menor indução de resistência e um menor custo, claro. E com isso a gente vai escolher a terapia apropriada, levando em conta também a MIC, o PK/PD do antimicrobiano e às vezes é necessário fazer terapia combinada, como a gente vai ver aí ao longo da apresentação. Falando de farmacodinâmica. Parece que agora a gente vai entrar num tema muito teórico, mas isso é muito importante para a prescrição e para a gente entender por que determinadas posologias são como elas são. Então, por exemplo, quando a gente está falando do tempo acima da MIC, dos antimicrobianos que precisam ficar o maior tempo possível acima da MIC para ter uma boa ação. Quais antimicrobianos são esses? Gente, beta-lactâmicos. Tanto que vocês já repararam que a grande maioria dos beta-lactâmicos a gente faz o quê? De 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. São raros os antimicrobianos beta-lactâmicos que a gente faz uma vez ao dia. E não à toa, né? Justamente por essa necessidade de ficar o maior tempo acima da MIC, que a gente, inclusive, está discutindo sobre aquela infusão estendida de beta-lactâmicos, especialmente em pacientes graves em contexto de UTI. Inclusive, a CCH, né, está participando do protocolo para implementar isso nas UTIs. É basicamente por conta de um racional de farmacodinâmica. E a gente tem estudos que comprovam essa melhor tolerabilidade, né, vamos falar assim, dos beta-lactâmicos quando eles são administrados dessa maneira. Então, em outras palavras para vocês, é como se o beta-lactâmico, ele gosta de tempo, entendeu? Ele não gosta de fazer um pico, ele gosta de ficar o maior tempo possível acima da MIC ali do patógeno. A gente, diferentemente dos beta-lactâmicos, a gente tem antimicrobianos que, por exemplo, aminoglicosídeos, que eles gostam de pico, de uma pancada alta, e depois eles somem. Então, eles gostam de ter uma concentração máxima ali acima da MIC uma vez. E aí, assim, eles conseguem garantir um efeito pós-antibiótico
e com uma menor toxicidade. Então, por isso, por exemplo, que a gente orienta a prescrição de aminoglicosídeos uma vez ao dia, e não de 8 em 8 horas. Porque assim a gente faz uma maior concentração dele logo de uma só vez e previne algumas toxicidades. Em alguns casos, tipo endocardite, a gente não faz isso. Mas na grande maioria das vezes, aminoglicosídeo a gente vai prescrever uma vez ao dia, certo? E, além disso, tem alguns antimicrobianos que a gente gosta de fazer a área ali na MIC, né? Então, a área sobre a MIC. Por exemplo, o que, gente? Glicopeptídeos como vancomicina, né? Então, com certeza, na vivência hospitalar de vocês, um paciente que tá usando vancomicina, é por isso que a gente faz o quê? Colhe vancocinemia 1 hora antes da dose e 1 hora depois para a gente calcular a área sobre a curva sobre a MIC e a gente chegar na dosagem adequada daquele antimicrobiano. Então, saber farmacodinâmica é importante para a gente saber como usar aquele antimicrobiano. Coloquei essa tabelinha aqui para vocês darem um pause e lerem, mas é basicamente isso que eu falei para vocês. E aí tem os diferentes exemplos dos antimicrobianos para vocês entenderem o racional de como eles são prescritos. Pessoal, agora vamos de fato começar a abordar os principais agentes, seus mecanismos de resistência e, com esse gancho, vamos só elencar quais são os principais mecanismos de resistência das bactérias. Então, primeiro, a alteração no sítio de ligação, que é o principal mecanismo de resistência em gram-positivos. Então, um exemplo de alteração do sítio de ligação são alterações nas PBPs, que a gente vai abordar. Além disso, produção de enzimas inativadoras, como, por exemplo, beta-lactamase, né? Principal mecanismo de resistência em gram-negativos. Além disso, a gente pode ter alterações de permeabilidade. E aí entra tanto bomba de fluxo quanto porina, importante em pseudomonas, por exemplo. E além disso, gente, um quarto mecanismo de resistência que não é tão bem um mecanismo de resistência assim, é a formação do biofilme. A gente às vezes acaba enquadrando isso em mecanismo de resistência, porque as bactérias ali dos biofilmes formam uma rede ali de transmissão de mecanismos de resistência bem potente. Bom, vamos falar, portanto, dos principais agentes. Falando de Staphylococcus aureus. Pessoal, Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, como a gente já viu, que coloniza naturalmente pele e mucosas. E, gente, quais são os fatores de risco para uma pessoa ter áureos, né? Isso é importante saber para a gente saber quando a gente quer cobrir áureos. Então, usuários de droga endovenosa, profissionais de saúde, pessoas hospitalizadas pós-cirúrgicas, imunossuprimidos, presença de dispositivos protéticos e intravasculares. Todos esses fatores de risco, a gente precisa pensar não só em Staphylococcus aureus, mas sim no Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? Que é o que a gente vai falar logo agora. Lembrar que essa bactéria, ela merece respeito, né? O rei Staphylococcus aureus, e ele faz, né, um amplo espectro de infecções, que varia ali desde bacteremia, endocardite, infecção de pele e partes moles, osteomielite, artrite séptica. E pensando justamente na resistência à metilina, no MRSA, lembrar que o MSSA é aquele que tem sensibilidade à meticilina. E a droga de escolha para o MSSA vai ser oxa e cefazolina. São drogas bem equivalentes entre si, tá? Tem só uma questão que a cefazolina, alguns estudos teóricos, tá? Não em vivo, acabam falando que às vezes, quando você tem um alto inócuo, tipo um abscesso não drenado, a cefazolina teria mix mais altos para áureos, e nesse contexto seria melhor usar a oxacilina, por exemplo, na endocardite. Mas a gente tem vários outros estudos que falam da equivalência de usar oxa e usar cefazolina. Então, a gente considera essas duas drogas como de escolha para MSSA, tá bom? O mínimo, gente, 14 dias de tratamento, tá bom? Bom, falando aqui no antibiograma de um aureus MSSA. Eu vi um antibiograma de Staphylococcus aureus. O que é a primeira coisa que eu bato o olho? Primeiro, penicilina, gente,
É muito difícil a gente ver algum áureus que hoje em dia seja sensível à penicilina, embora essa resistência não seja intrínseca, tá? Mas uma coisa interessante de você observar é a penicilina. Logo depois, gente, bate o olho na oxacilina, porque aí a gente vai considerar, classificar áureos em MSSA, sensível à meticilina, e MRSA, resistente à meticilina. Então, vi áureos, bati o olho em oxacilina, esse exemplo aí, sensível à oxacilina. Que nem eu falei para vocês, resistência à penicilina não é intrínseca. A gente tem uma penicilinase, que é uma enzima que vai conferir essa resistência, tá? A resistência à meticilina, que é o que é mais importante da gente conversar aqui hoje para áureos, né? Ela está relacionada com o gene MECA, que vai conferir resistência a todos os beta-lactâmicos. E o que ele faz? Ele promove a produção, né, de uma PBP adicional, no caso a PBP2A, e essa PBP2A, ela diminui a afinidade de ligação dos beta-lactâmicos ali na parede celular. Esse gene MECA, ele é carreado pelo SCC-MEC. Como eu já falei para vocês, MRSA, resistência à meticilina. Droga de escolha, então, vanco, teico, daptomicina. A gente tem MRSA, que a gente chama de Camarsa, que é um MRSA da comunidade, e o H-Marsa, que é do hospitalar, né? O MRSA hospitalar. E aí, gente, como que eles se diferem entre si? Basicamente, por conta dos cassetes cromossômicos em que os genes estão ali localizados, né? Então, o Camarsa, ele tá nos cassetes cromossômicos, 4 e 5. Basicamente, você consegue ver que são cassetes cromossômicos menores. Então, assim, em termos mais práticos falando, é como se coubessem menos genes de resistência. Então, ele tem menos resistência a outras drogas. Quais outras drogas, né, além de meticilina, que a gente avalia no áureos? Bactrim, clindamicina, levofloxacino. Mas lembra uma coisa importante do Camarsa, gente. Ele tem a produção, né, da leucotoxina Panton-Valentine. Basicamente, essa toxina, ela favorece uma maior severidade da doença. Então, basicamente, é aquela pneumonia necrotizante por áureos que a gente vê em pacientes jovens vindos da comunidade, basicamente. Enquanto que o H-Marsa, que tá ali, o gene, né, tá localizado nos cassetes cromossômicos 1, 2 e 3, eles são cassetes cromossômicos maiores, então geralmente o Marsa de hospital, ele tem uma maior resistência a essas outras drogas, como Bactrim, Clinda e Levo. Galera, outra coisa importante da gente reparar no antimiograma do Staphylo aureus é em relação à clindamicina e eritromicina. E por que isso? Basicamente, a gente tem uma resistência cruzada entre esses dois antimicrobianos, que é dada pelo gene ERM. A gente chama um fenótipo MLSB, e a gente consegue detectar ele pelo D-teste, que é esse aqui que eu mostro para vocês. Basicamente, a gente tem uma resistência induzida ali da eritromicina para a clindamicina, e aí na imagem de cima, a gente consegue ver esse D-teste. Então, o que isso significa? Que você não pode usar clindamicina para tratar, mesmo se tiver sensível ali no antibiograma. A eritromicina, né? A gente consegue ver claramente que o halo é pequeno, então é resistente, e acaba induzindo essa resistência ali à clinda. Ao passo que na imagem de baixo, você consegue ver o halo não está distorcido, não tem esse formato de D. Então, aí o D-teste foi negativo. O laboratório, aqui do HC pelo menos, ele costuma reportar para você no antibiograma quando esse teste foi feito. Ele fala. Então, quando ele já aparece para você ali, que é resistente à eritromicina e sensível à clindamicina, e que ele já fez esse teste, basicamente é que você poderia, né, no caso, usar clindamicina com segurança. Mas cuidado, não são todos os laboratórios que fazem esse reporte. Então, tem que ter um cuidado ali para saber se pode sim ou não usar clindamicina. Bom,
Claro, né, gente? Outra coisa que a gente tem que reparar esse exemplo é um MRSA, então tem resistência à oxacilina aí no antibiograma. E a vancomicina veio um MIC de 2. Marcela, por que um MIC de 2 é preocupante para a vancomicina? Porque ainda assim está sensível. Mas, gente, um dos objetivos dessa aula é justamente entender que não é porque tá sensível que você pode usar aquela droga, né? Então, tem algumas particularidades, né? Porque se fosse fácil interpretar, assim, antibiograma, a gente não ia ter especialidades direcionadas para isso. Quando vem um MIC de 2 da Vanco, qual que é o problema? O problema é que você vai precisar usar concentrações de vancomicina maiores para você conseguir tratar adequadamente esse patógeno. E lembrar que a vancomicina, ela pode ser uma droga bem tóxica, né? Tendo ali uma nefrotoxicidade. E aí, por mais que você aumente essa exposição, pode ser que tenha toxicidade, ou pode ser que você não consiga a área sobre a curva necessária, né? Então, voltamos aqui no conceito de farmacodinâmica. Então, pode ser que você não consiga essa área sobre a curva necessária para tratar adequadamente. Então, quando você vê o MIC de 2 da Vanco no antibiograma, você tem que entrar em contato com o seu laboratório, pedir para ele confirmar se o MIC é esse mesmo ou não. E por que confirmar? Porque muitas vezes esses testes são feitos pelo método automatizado, que nem eu conversei com vocês, por exemplo, o Vitek. E o Vitek, às vezes, ele costuma, assim, exagerar o MIC, né, em palavras mais práticas, assim, falando. E aí, quando você faz métodos não automatizados, você ou confirma ou não essa determinada MIC. Geralmente, eles fazem por teste. Então, por exemplo, nesse nosso caso aí, eles confirmaram que sim, era um MIC de 2 mesmo. E aí, nesse caso, gente, sendo um MRSA, a droga de escolha ali seria você usar o quê? Daptomicina, beleza? Então, sempre ficar de olho nesses detalhes no antibiograma de Staphylococcus aureus. Isso aqui é raro acontecer. Então, inclusive, se você achar, primeiro tem que confirmar, né? Que nem eu falei, esses MICs mais altos de Vanco. Mas, bom, o MIC de 32 para Vanco provavelmente é resistente mesmo. E se você acha um desses, você tem até que publicar. Mas aqui, no Hospital das Clínicas, já teve, inclusive, caso que foi publicado. E como que é, né, essa resistência a Vanco? Porque deve ser diferente da resistência à oxa, até porque vocês conseguem ver que esse caso é sensível à oxa. Como que se dá? Vamos conversar sobre isso. Gente, então a gente tem também diferentes tipos de resistência à vancomicina. Então a gente pode ter o VISA, que é uma resistência intermediária. Basicamente aqui a gente tem mutações nesses genes cromossômicos que vão alterar estruturas de peptídeo glicano, e aí a gente vai ter maior número de deala, e aí vai, pelo CLSI, é um MIC ali entre 4 e 8. Basicamente aqui a gente tem um espessamento de parede celular, ok? Outro tipo de resistência intermediária, que é o terceiro tópico do slide, é o H-Visa. O que é o H-Visa? É uma resistência intermediária heterogênica. Então, basicamente, são mutações cromossômicas que vão alterar a estrutura de peptídeo glicano. E aí a gente tem subpopulações que têm essa resistência intermediária. Então, você tem populações ali com mix distintos, beleza? E aí, o resistente mesmo, né, que é o caso do nosso antibiograma, que é o VRSA. É uma resistência completa. E como que é essa resistência? Basicamente, é pela aquisição de um transposon do VRE. Lembra o que é o VRE? É o enterococo resistente à vancomicina. Então, é uma transmissão ali do transposon, né? De uma bactéria para outra. E aí, assim, a gente modifica o terminal ali de ligação ali da parede deala para deala de lactato. E aí, pelo CLSI, o MIC é
maior que 8. Beleza? Então, só para vocês terem uma noção de quando a gente tem essa resistência à vancomicina e o que fazer. Basicamente, o que eu quero que vocês guardem é, viu ali um MIC a partir de 2, entre em contato com o seu laboratório para confirmar esse MIC. E aqui eu trouxe também uma tabela para a gente comparar o que a gente pode usar para tratar MRSA. Então, vanco e teico, né, que são glicopeptídeos. Aí aqui eu coloquei para vocês também a potência, então se é bactericida, se é bacterostático, os sítios de ação. Então, uma tabela bem interessante para vocês terem com vocês na hora da definição de escolher como tratar esse MRSA. Mas, gente, basicamente a droga padrão ouro, né, para tratar MRSA é vancomicina. Claro, se tiver uma resistência a vanco, provavelmente o que você vai ter que usar é daptomicina. Mas lembrar, ó, que dapto não penetra no pulmão, porque é inativado pelo surfactante. E aí, o que você pode usar? Você pode usar, por exemplo, linezolida. Mas qual que é a particularidade da linezolida? É um antibiótico bacterostático. Em corrente sanguínea, não vai muito bem para áureos, né? Ou então, tem uma infecção de osso, o que eu posso usar? Tigecyclina é uma opção. Lembrar que tigecyclina também não é bom para a corrente sanguínea e tem um amplo espectro. Então, pega as bactérias gram-negativas, MRSA pega e pega anaeróbios também. Enfim, é um quadro bem completo para vocês fotografarem e terem aí na hora da definição de qual antimicrobiano usar. Bom, vamos falar então de enterococo. Pessoal, enterococo, a gente tem duas principais espécies, né? Enterococo fecalis e o enterococo fécio. O fecalis, ele geralmente é mais bonzinho, geralmente ele é sensível à ampicilina e o mecanismo de resistência ali é por meio basicamente de beta-lactamases. Ao passo que o enterococo fécio, ele é o mais malvado, tá? Geralmente ele tem resistência à ampicilina, que, lembrando, é a droga de escolha para enterococo, e o mecanismo de resistência ali geralmente vai ser mutação de PBP5, então alteração do sítio de ligação. Enterococo também é um patógeno interessante porque ele tem resistência intrínseca a vários antimicrobianos, então oxacilina, cefalosporinas, baixas concentrações de aminoglicosídeo, clindamicina, Bactrim. Bom, então quando eu tenho um antibiograma de enterococo, o que eu olho primeiro? Gente, primeiro, ampicilina. Porque se o enterococo for sensível à ampicilina, é essa droga que você vai usar. Depois da ampicilina, o que eu olho? Vancomicina. Vancomicina, se for resistente, a gente está diante de um enterococo VRE, então com resistência à vancomicina. Lembrar que o enterococo ele pode ser VRE, mas manter uma sensibilidade à ampicilina, tá bom? Isso pode acontecer e a gente pode usar a ampicilina para tratar. Agora, se for resistente à ampicilina e resistente à vancomicina, para que eu olho depois? Linezolida, tá bom? Que vai ser a outra droga de escolha no caso de um VRE que seja resistente à ampicilina também. Então, lembrar aí, principalmente, que a ampicilina é a droga de escolha. Lembrar que, em termos práticos, a ampicilina é igual à piperacilina e é igual à amoxicilina. O que eu quero dizer com isso? A sensibilidade à ampicilina vai predizer sensibilidade às outras penicilinas. Marcela, então, com piperacilina, tazobactam, eu trato enterococo? Sim, você trata enterococos que seja sensível à ampicilina, certo? Mas, claro, a gente não vai lançar a mão de um Tazocin se a gente só quer tratar o enterococo especificamente. Aí vai de ampicilina mesmo. Ou então, tô querendo deshospitalizar o meu paciente que tem uma osteomielite para um enterococo que é sensível à ampicilina. Galera, transiciona para oral, transiciona para amoxicilina e vai em paz, tá bom? Porque a amoxicilina é equivalente à AMP. E só abordando esse aspecto, que eu falei que enterococos são intrinsecamente resistentes a baixas concentrações de aminoglicosídeos, mas em altas concentrações eles podem ser utilizados em sinergismo em algumas infecções graves, como endocardite, tá bom? E quando você tem
uma resistência até ao alto nível de aminoglicosídeos, a gente está falando de uma modificação ali do sítio de ação ribossomal, ou então existem enzimas modificadoras de aminoglicosídeos que estão envolvidas nesse mecanismo de resistência. Bom, basicamente aqui, mais um antibiograma de enterococo resistente à ampicilina, sensível à linezolida, com resistência a teico e vancomicina. Então, temos um VRE com resistência à ampicilina. Dito isso, gente, como que é dada a resistência a vanco ou a teicoplanina? Basicamente, é uma resistência que é adquirida quando a gente pensa nos genes VAN-A, VAN-B, VAN-D, VAN-E, VAN-G e o VAN-L. Ou seja, vai passando de um enterococo para outro, né? E para o enterococo gallinarum, a gente tem o gene VAN-C, né? Que aí é uma resistência intrínseca ali a vanco e teico, que são glicopeptídeos, tá bom? Só para pincelar com vocês esse mecanismo de resistência. Pessoal, então agora falando aqui de enterobactérias, né? Vamos trocar a chavinha. Falamos de gram-positivos principais, vamos para enterobactérias. Quando a gente fala de enterobactérias, a gente tem que lembrar do principal mecanismo de resistência, que é o mecanismo enzimático. E aí, a gente vai falar basicamente de beta-lactamases, tá bom? A gente não vai abordar aqui, até para não ficar muito extensa a aula, as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, tá? Então, vamos focar em beta-lactamase. A gente tem essa classificação de Ambler, que ela basicamente vai dividir as beta-lactamases em A, B, C e D. B é a única que é exclusiva, vamos dizer assim, que é o que está ali no fim da tabela. Porque as beta-lactamases classe B são metalo-beta-lactamases, ao passo que as classes A, C e D são serino-beta-lactamases. Exemplo de beta-lactamases classe A: ISBL, KPC. Exemplo de beta-lactamases classe C, AMP-Cs. Exemplo de beta-lactamases classe D, as oxas. E exemplo de beta-lactamase classe B, que é a metalo, VIN, INP, NDM, que com certeza vocês já viram por aí. Bom, vamos falar primeiro das enterobactérias produtoras de ISBL, classe A de Ambler, tá? A principal ocorrência dessa enzima é em E. coli e Klebsiella pneumoniae. São enzimas que são mediadas por genes plasmidiais, ou seja, vão passando ali de uma para outra. Importância da gente higienizar as nossas mãos, né, para não levar de um paciente para outro. O que as ISBL vão hidrolisar? Ou seja, quais antibióticos que elas degradam, ou seja, que não tem ação nenhuma em bactérias que são produtoras dessas enzimas? Penicilinas, de modo geral, cefalosporinas, inclusive as de quarta geração, e monobactâmicos. Lembrando vocês, monobactâmicos, a gente está falando de Astreonam. Sensibilidade preservada a quem? As cefamicinas, que basicamente a gente só usa hoje em profilaxia cirúrgica, né? Por exemplo, cefoxitina. E também tem sensibilidade preservada aos carbapenêmicos. In vitro, vão ser inibidas pelos inibidores de beta-lactamase, como clavulanato e tazocin. Então, gente, in vitro, teoricamente, a gente até poderia utilizar, mas guarda essa informação que a gente vai abordar isso logo logo. Então, aqui, gente, a gente tem uma enterobactéria, E. coli, e aí aqui eu quero fazer um parênteses, porque é muito importante a gente entender que a espécie da bactéria vai predizer a sua sensibilidade. O que isso significa? Significa que se eu estou vendo uma E. coli ou uma Klebsiella com resistência a cefalosporinas, até que te provem o contrário, ela é produtora de ISBL e deve ser tratada como tal. Vou voltar nesse conceito quando a gente falar das AMP-Cs, beleza? Guarda isso aí. Então, tô vendo uma E. coli, primeira coisa que eu vou fazer, vou bater o olho nas cefalosporinas, tá? Bom, aqui tô vendo uma resistência da cefalosporina todas, né? Inclusive cefepime e cefalosporinas de quarta. Aí eu olho carbapenêmicos, então tô vendo mero, ime e erta. Sensível.
provavelmente tem todo o padrão ali para ser uma ISBL. Inclusive, aqui tem sensibilidade a tazocin, que eu falei para vocês que in vitro são inibidas por inibidores de beta-lactamase. Embora, gente, nem sempre vá aparecer bonitinho assim como eu trouxe nesse exemplo para vocês. Mas é só para vocês baterem o olho e verem esse padrão. Bom, eu trouxe aqui o Merino Trial, que é um trial basicamente que nos guia no tratamento de enterobactérias produtoras de SBL fora do trato urinário. Então, basicamente, é um RCT de não inferioridade multicêntrico que pegou amostras de 379 pacientes que tinham uma hemocultura positiva para E. coli ou Klebsiella resistente a ceftriaxona. Ai, Marcela, mas você acabou de falar que para ser ISBL tem que ter resistência, inclusive a cefepime, quarta geração. Então, por que aí era só resistente a ceftriaxona? Pessoal, é que, como eu falei, nem sempre vai estar bonitinho que nem eu mostrei no antibiograma para vocês. Mas é importante dizer que eles pegaram todos esses patógenos isolados e sequenciaram e viram que eram, sim, produtoras de ISBL, tá bom? E aí eles queriam comparar o quê? Os desfechos, né? Então, mortalidade em 30 dias para aqueles que receberam tazocin, para aqueles que receberam meropenem. E basicamente, gente, o que eles viram no estudo é que morreu muito mais no grupo tazocin do que no grupo meropenem. Foi um estudo, inclusive, interrompido por futilidade, tá? E aí, assim, ficou-se postulado que para tratar infecções fora do trato urinário por bactérias produtoras de SBL, a melhor terapia seria carbapenêmico. Não é para usar tazocin, tá bom? E uma coisa particular desse estudo, que às vezes as pessoas têm dúvida quando eu discuto ele, é que, pessoal, a população, a maioria tinha bacteremia decorrente de um quadro do trato urinário, então uma bacteremia secundária a uma pielonefrite, por exemplo. Então a maioria dos pacientes eram assim, então tinha uma menor gravidade, e mesmo assim, morreu-se bem mais no grupo tazocin. Então, realmente, se for infecções fora do trato urinário por ISBL, carbapenêmico, meropenem aqui no nosso caso do HC. E aí, quando aparecer, gente, esses prints, eu tô trazendo do guideline do IDSA para vocês, tá bom? Então, inclusive, ele fala, né, infecções fora do trato urinário por bactérias ISBL, terapia de escolha, carbapenêmico. E aí, o que ele fala sobre o tazocin? Não é sugerido para o tratamento dessas infecções, mesmo se for sensível a tazocin no antibiograma, tá bom? Bom, agora vamos falar de AMP-C. AMP-C são enzimas classe C de Engler, que são primariamente cromossômicas, ou seja, pessoal, são intrínsecas àquelas espécies produtoras de AMP-C e vão degradar cefalosporinas até de terceira geração, inclusive as cefamicinas, né? Se diferenciando desse modo das ISBL. Não são inibidas por inibidores de beta-lactamase nem in vitro. E aí, a partir daí, você já também tem noção que a gente também não vai tratar com tazocin, né? Tem alguns antibióticos, desculpe, que são potentes indutores da expressão dessas enzimas AMP-Cs, porque nem sempre elas estão expressas no antibiograma. Às vezes, elas só se expressam a partir do momento que você inicia uma terapia com antibiótico que induz essa expressão da enzima. Quais são esses antibióticos? Aminopenicilinas, cefalosporinas de primeira gerações, cefamicinas e até mesmo imipenem. Drogas que são mais resistentes à hidrólise. Carbapenêmicos, com certeza, mas o cefepime também é resistente, a gente tem segurança de usar para tratar. Galera, quais são as enterobactérias que são fortemente produtoras de AMP-C? Até trouxe como exemplo esse estudo do CID, que ele basicamente fala que, por exemplo, o Enterobacter cloaci e o Citrobacter fleudi têm níveis de AMP-C 10 vezes mais do que a Serrácea, por exemplo, do que a Morganella, por exemplo, ou o Proteus. Então, lembra
Antigamente, a gente sempre, para se referir às enterobactérias produtoras de AMP-C, a gente falava muito do grupo MySpace. Hoje em dia, para a gente falar das potentes indutoras de AMP-C, a gente fala do grupo SEC. Grupo SEC, quem que é? Citrobacter, Enterobacter classe e Klebsiella aerogenes. Basicamente, se você vê esses 3 micro-organismos no antibiograma, por mais que esteja todo sensível, multissensível, ainda assim a gente não vai arriscar tratar com uma ceftriaxona, por exemplo. Já pode partir direto para o cefepime. Vamos ver isso na prática? Bom, então aqui o segundo micro-organismo que a gente tem é o Citrobacter freudi, né? E aí, eu até coloquei uma E. coli para a gente fazer esse panorama de ISBL, que é, no caso, E. coli, com o Citrobacter. E aí, é um antimiograma muito bonitinho, a gente sabe que nem sempre vai estar assim bonitinho, né? Mas a gente consegue ver ali o cefepime sendo hidrolisado na ISBL, na E. coli, e sensível ali no Citrobacter. Então, teoricamente, sim, você pode usar cefepime para tratar AMP-C, beleza? E, inclusive, uma literatura, né, pra gente se apoiar para indicar essa terapia de AMP-C com cefepime, é esse artigo do Open Forum Infectious Diseases, que basicamente fala de dose alta de cefepime versus carbapenêmicos para tratar bacteremias por germes produtores de AMP-C. O que é alta dose de cefepime? Gente, 2 gramas de 8 em 8. Tá bom? E basicamente o que esse estudo viu é que não tem, é não inferior, ou seja, você pode usar, não tem ali diferença de você tratar com mero ou com altas doses de cefepime, tá bom? Inclusive, ó, um printzinho de novo do guideline do IDSA, ele fala que o cefepime é a droga sugerida para o tratamento de infecções causadas por micro-organismos com risco de produção de AMP-C, como Enterobacter classe, Klebsiella aerogenes e Citrobacter freudi. E basicamente fala aí também no guideline sobre que tazocin não é uma droga de escolha para tratar essas infecções, tá bom? Vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda dentro de enterobactérias, falando agora de carbapenemases. Quando a gente fala de carbapenemases, pessoal, a gente está falando de 3 grupos, basicamente. Lembra que KPC, classe A de Embler, né? E ele vai hidrolisar também, são carbapenemases, vão hidrolisar carbapenêmicos, né? Metalo, classe B de Embler, e oxas, classe D de Embler. Oxas, lembrar que nem sempre elas vão ser carbapenemases, pode ser que elas sejam cefalosporinases somente, mas a oxa 48, que talvez seja a oxa mais importante de carbapenemase, ela vai ser sim uma carbapenemase, né? O que é importante a gente ver quando a gente fala de carbapenemase? Primeiro, se hidrolisa, ou seja, se degrada ceftazidima avibactam ou não. Ceftazidima avibactam, também conhecido como torgena. KPC e a oxa 48, né, mais especificamente, eles não hidrolisam ceftazidima avibactam, ou seja, o torgena ali no antibiograma vai aparecer como sensível, o que é diferente da metalo, e aí é como a gente vai conseguir, né, fazer essa diferenciação, porque metalo beta-lactamases hidrolisam torgena. Torgena sozinho não é capaz de tratar uma metalobeta-lactamase. A única coisa, assim, que não hidrolisa a metalobeta-lactamase é o Aztreonam, dentre os beta-lactâmicos, né? Então, as metalobeta-lactamases poupam o Aztreonam. Vamos para exemplos. Então, pessoal, ó, a gente vê uma enterobactéria. Primeiro vou olhar as cefalosporinas todas ali resistentes, mas ceftazidima avibactam sensível. Bom, então não deve ser uma metalo, certo? Inclusive, ver ali os carbapenêmicos, né? Desculpa, mas estão todos resistentes, né? Então, com isso, no teste imunocromatográfico, que consegue identificar as principais carbapenemases, ele inclusive identifica que é produtora de KPC.
Falando de KPC, gente, aqui a gente tem uma resistência a todos os beta-lactâmicos, incluindo carbapenêmicos, tem uma transmissão plasmidial, né? Tem uma ocorrência principalmente em enterobactérias. E como que a gente trata? Bom, galera, a gente poderia usar aminoglicosídeos, certo? Só que é uma droga bacteriostática, ela tem um mecanismo de ação, engloba ali a unidade 30S ribossomal, como a gente tinha visto naquele slide mais anteriormente. É uma droga com concentração dependente, né, com aquele pico, concentração máxima, né, faz o pico, que nem a gente já discutiu também. Só que sim, é uma droga que tem toxicidade, então nefrotoxicidade, ototoxicidade, tem uma baixíssima penetração em pulmão, nenhuma penetração em sistema nervoso central, e essa concentração sanguínea também para tratar uma bacteremia é algo bem discutível. Além disso, a gente tem as polimixinas, que também, assim como aminoglicosídeos, vão ter bastante toxicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade. Além disso, são também ototóxicas e fazem uma discromia na pele. Colistina também tem excreção renal, tá? Mecanismo de ação, ela vai se ligar ao LPS, né, que é aquele complexo lipídico, e vai desestabilizar a membrana celular externa. E polimixinas têm espectro somente para gram-negativos, mas tem alguns gram-negativos que são, inclusive, resistentes à polimixina, intrinsecamente, tá? Por exemplo, Serrácea, Proteus, Providência por Codelha. Então, são duas opções que a gente até pode usar para tratar KPC, mas a outra opção, desculpa, é a tigecyclina, né? Mas aqui, lembra que a gente comentou também que tigecyclina também não faz muita concentração sérica, é uma droga bacteriostática. O mecanismo de ação é a inibição da tradução proteica em bactérias por meio da ligação da subunidade ribossomal 30S. Só que é o que eu falei, ela tem o quê? Baixa concentração plasmática. Então, de qualquer maneira, não deve ser dada em monoterapia. Lembrar que tigecyclina também não concentra em trato urinário, tá, pessoal? E aí, gente, qual que é a droga de escolha para KPC? É ceftazidimab-bactam, o Torgena, que é uma cefalosporina com um inibidor de beta-lactamase e não beta-lactâmico. É uma droga segura, mas lembrar que não tem ação contra anaeróbios, tem uma excreção renal, a dose, inclusive, para ajuste para a função renal ainda não é uma coisa muito clara na literatura. A aprovação da droga foi num estudo que foi comparado com carbapenêmico para tratamento de SBL. A gente não tem RCTs para tratar enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. A gente só tem estudos observacionais. Mas, por meio aqui dessa meta-análise, a gente consegue ver a eficácia, né, do ceftazidimab-bactam no tratamento dessas infecções. Então, a droga de escolha para tratamento de KPC é sim o Torgena, tá? Inclusive, aqui no HC, a gente libera o Torgena para essas ocasiões, especialmente em isolados de corrente sanguínea e sistema nervoso central, tá? Qual que é o problema do Torgena? É o preço, né? E não é uma droga que está ainda disponível, né, nos hospitais por aí afora, principalmente por conta dessa questão financeira. E se não tiver disponível, o que eu posso fazer? Aí a gente tem essas opções que a gente discutiu, aminoglicosídeo, polimixina, tigecyclina. Uma coisa ideal, né, que a gente faz, se não tem o Torgena disponível, é fazer terapia combinada com essas drogas. Beleza? E aí, mostrando aqui pra vocês o que o guideline do IDSA fala, ele fala que o Torgena, mas não só o Torgena, né, todas essas drogas novas, os novos inibidores de beta-lactamase, são as drogas de escolha para o tratamento de infecções em que a gente tem uma produção ali de KPC, né, fora do trato urinário. Além disso, quando você não tem a disponibilidade do Torgena, você faz terapia combinada, né, como a gente vê ali no último parágrafo do guideline. Usar carbapenêmico, gente, não, tá? Não usar carbapenêmico nessa situação, até porque tem resistência. Mas tem um estudo do Tumbarello
que ele fala que se o MIC do mero for menor ou igual a 8, você pode sim associar o mero à sua terapia. Então, você pode fazer polimixina, mero e TG. Se o MIC do mero for maior do que 8, aí você pode fazer polimixina e um aminoglicosídeo. Varia, tá? Varia como pode ser a sua terapia combinada. O importante, se você não tiver torgena, é fazer uma terapia combinada para essas infecções por produtores de KPC, beleza? Bom, vamos a esse outro exemplo de antibiograma aqui. De novo, chegamos nas cefalosporinas, todas resistentes, certo? Aqui, a gente... só uma coisa, a gente tá vendo o micro-organismo 2, tá? Klebsiella pneumoniae. Então, cefalosporinas, todas resistentes. Carbapenêmicos, também com resistência, tá? Olha ali o torgena, ceftazidima avibactam, resistente também. O que a gente tem aqui nesse caso, pessoal? NDM, tá? Uma metalo-beta-lactamase, ou seja, viu resistência ao torgena, isso aí tem que te alertar ser uma metalo, beleza? Ai, Marcela, mas tem resistência ao Astreonan também. Metalo não era para ser sensível ao Astreonan? Galera, sim. Mas o que acontece? Nem sempre o antibiograma vem bonitinho, né? Aqui a gente tem certeza que é um NDM porque foi testado por imunocromatográfico. E além disso, frequentemente, os micro-organismos vêm com mecanismos de resistência múltiplos. Então, pode ter uma outra enzima, por exemplo, que está conferindo resistência ao Astreonan, tá? Então, é isso. A gente tem que guiar a nossa terapia por meio de analisar cada uma dessas classes que eu avisei e também, se tiver disponível, o teste ali para ver carbapenemase. Beleza, o que o guideline fala? Justamente por ter esse racional de que os mecanismos de resistência frequentemente vêm juntos, ele não fala para você dar o Astreonan sozinho, né? A gente acaba fazendo ceftazidima avibactam mais Astreonan para o tratamento de produtores de NDM, uma metalo-beta-lactamase. Outra droga que ele coloca como opção aí é o cefterocol em monoterapia. Mas a gente não tem essa droga aqui no Brasil e existe, assim... Não vamos entrar nesse mérito aqui nessa aula, mas ainda é uma droga que precisa de mais estudos, tá? Beleza. Pessoal, eu também trouxe aqui esse estudo que basicamente fala sobre a eficácia, né, de você fazer ceftazidima avibactam com Astreonan para tratar infecções de corrente sanguínea por bactérias ali produtoras de metalo, enterobactérias, né, no caso, e aí a gente consegue ver aqui como o Astreonan vai melhor do que qualquer outra terapia. E aí esse sinergismo ceftazidima avibactam com o Astreonan vai melhor do que qualquer outra terapia. E aí, entre qualquer outra terapia, você tem ali várias opções. Então, você tem, tipo, regimes ali com colistina e regimes sem colistina. Vocês podem ver aqui pela tabela que tem, inclusive, fosfomicina, mas é que nos Estados Unidos tem fosfomicina endovenosa, tá bom? É por conta disso. Bom, galera, estamos encaminhando para o final aqui da aula. A gente vai falar agora, basicamente, de não fermentadores. Então, abordando Pseudomonas. É um bacilo gram-negativo não fermentador. O principal mecanismo de resistência aqui são alterações de permeabilidade, então bombas de fluxo e porinas. Mas a gente tem também mecanismo enzimático, tá? Um destaque para... tem uma ampsia intrínseca a Pseudomonas, tá? E também podemos ter produção de metalo-beta-lactamases, tá? Dentre, né, as bombas de fluxo, a gente tem como importância MEX-AB-OPRM, MEX-CD-OPRJ, MEX-EF-OPRN, MEX-XY-OPRM. Para vocês, é mais a título de curiosidade, tá? Mas eu só queria ilustrar para vocês verem que, assim, uma bomba de efluxo, ela pode dar resistência tanto a fluorquinolonas, quanto a penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos. Então, fazem ali uma sopa ali de resistência aos antimicrobianos. Além disso,
como mecanismo de resistência de alteração de sensibilidade, a gente tem as porinas, deleção de porinas. Então, por exemplo, a OPRD, ela promove uma resistência ao imipenem, mas mantendo a sensibilidade ao meropenem, tá bom? Então, em Pseudomonas, geralmente a gente vê uns perfis bem estranhos, né, de antibiograma. Trouxe aqui para ilustrar para vocês, por exemplo, OPRD. A gente pode ver ali no antibiograma imipenem resistente, meropenem sensível. É por conta disso, provavelmente. Claro que os mecanismos de resistência, para a gente ter certeza absoluta, a gente teria que sequenciar, né, o genoma dessa bactéria. Então, muitas coisas que a gente faz, a gente está chutando, supondo, com base no que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, ó, esse outro antibiograma de Pseudomonas, ali o micro-organismo 2, que a gente consegue ver um MEX-AB ou PRM. A gente vê resistência à quinolona, resistência a meropenem, com sensibilidade ao ceftolozane e tazobactam. Lembrando que ceftolozane e tazobactam, para Pseudomonas, o nome comercial é Zerbaxa, ele é uma droga que consegue transpassar esses mecanismos de impermeabilidade de membrana. Por isso que ela é uma droga muito bem aplicada para Pseudomonas, tá? E aqui, ó, a gente vê resistência a carbapenêmico, tá? Então, resistência ao mero, resistência basicamente a todos os beta-lactâmicos, né? Sensível apenas à colistina. E aí, nesse caso, foi feito o teste de carbapenemase imunocromatográfico e viu VIN, né? Como positivo, que é uma metalo-beta-lactamase, que também pode muito bem estar aí nas pseudomonas. VIN e IMP são importantes metalo-beta-lactamases para pseudomonas. E aí eu trouxe de novo, né, prints aí do guideline falando sobre o tratamento das pseudomonas resistentes, multidroga resistentes, né? Gente, basicamente a gente não tem muito consenso na literatura sobre o tratamento, tá? O guideline, se é sensível aos novos inibidores de beta-lactamase, o que o guideline fala é para você usar eles. Então, por exemplo, o Zerbaxa, o Torgena, mas às vezes, né, como a gente viu no exemplo passado, tem uma resistência aos novos inibidores de beta-lactamase. E aí, né, aqui em Pseudomonas a gente pode fazer o sinergismo com o Astrionam. Galera, para Pseudomonas isso não é muito bem estabelecido na literatura, tá? Geralmente, assim, o que a gente já discutiu, inclusive em reuniões da CCH, é fazer polimixina mesmo como opção. Lá fora tem o cefderocol, que o guideline coloca como opção. Mas enfim, só para ilustrar, realmente é uma coisa ainda que precisa de mais drogas, tá? E por fim, galera, vamos falar do acineto rapidamente, tá? Também é um BGN, um não fermentador. Geralmente ele vai ser isolado ali de secreção traqueal, de ferimentos, e aí ele coloniza muito superfícies hospitalares. Ele é muito persistente no ambiente. E aí, com isso, a gente fica com dúvida se ele realmente é colonizante, se ele só é colonizante ou se ele realmente está se comportando ali como um agente infeccioso. Fato que a gente valoriza, né, especialmente quando são infecções mais graves, de infecção de corrente sanguínea, porque a gente tem uma mortalidade muito alta, né, especialmente quando o acineto ele vem carreado com múltiplos mecanismos de resistência. Então, a maioria dos isolados de acineto no Hospital das Clínicas, inclusive, são resistentes aos carbapenêmicos, que a gente chama eles de CRAB. E aí, essa resistência se dá por múltiplos mecanismos. Então, em acineto, o mecanismo enzimático é importante, especialmente por meio das oxas, tá? Mas a gente tem também algumas cefalosporinases, as ADCs, alteração de sítio de ligação, então, que fornece resistência ao subactam. A gente tem enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, bombas de fluxo. Bom, então, um exemplo. A gente viu o meropenem aqui no acineto, a gente já vai chamar ele de CRAB, né? Que é o acineto resistente a carbapenêmico. Uma coisa importante falar. Aqui, a gente tá vendo um print de um antibiograma aqui do HC, então, que é CLSI, e ele ainda traz ampicilina subactam. Ele testa ampicilina subactam. No BRCast, ele nem sequer vai testar ampicilina subactam. E por que isso? Esse teste de sensibilidade, como a gente já discutiu, né, no começo da aula, ele não é reprodutível em laboratório, então a gente não consegue confiar nele.
Então, a gente pode ter, inclusive, testes em que vai ser sensível a ampicilina sulbactam, mas como é um teste que não é reprodutível, na verdade é um erro muito grave, porque ele, na verdade, é resistente à ampicilina sulbactam. Então, o BRCast, ele já nem vai trazer. Mas por que eu tô falando, né, da ampicilina sulbactam pro acineto, dando essa importância para essa droga? Gente, basicamente, de novo, um print do guideline, ele traz que para acineto, você precisa necessariamente fazer uma terapia combinada e que nessa terapia combinada, pelo menos um dos agentes precisa conter obrigatoriamente sulbactam. Lá eles têm uma nova droga, que é o sulbactam durlobactam, que é uma droga que a gente ainda não tem aqui no Brasil. O que a gente tem aqui no Brasil é a ampicilina sulbactam, mas o nosso interesse está unicamente no sulbactam. E aí o racional teórico é a gente fazer altas doses do sulbactam para saturar as PBPs ali do acineto, especialmente 1 e 3, e a gente conseguir tratar esse acineto. E é uma terapia combinada. Então, a ampicilina aqui no Brasil, né? Como que a gente vai tratar? Com a ampicilina sulbactam, agente obrigatório, 9 gramas de 8 em 8, tá? Com algum outro agente que seja sensível in vitro. Então, geralmente vai ser o quê? Polimixina B, tá bom? Duas coisas. Isso eu tô falando para infecções graves causadas por acineto resistente a carbapenêmico. Infecção grave aí engloba infecção de corrente sanguínea, infecção do sistema nervoso central, uma pneumonia, uma PAV, né, por exemplo. E, além disso, eu queria falar para vocês que, embora o guideline ele recomende isso é um racional teórico. A gente não tem nem referência disso de um estudo clínico, tá bom? Então, vale ressaltar isso para vocês. O fato, né, portanto, a gente não tem uma terapia ótima que seja muito boa para o tratamento dessas infecções por CRAB. E aí, gente, é isso, né? Muitas informações nessa aula, é uma aula mais geral mesmo, né, de antibiogramas. A partir disso, vocês vão estabelecendo um raciocínio na hora de ver os antibiogramas e de pensar e vão criando dúvidas. E aí eu deixei aqui os meus canais, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, discutir algum antibiograma. A gente na CCH também tá sempre à disposição para conversar com vocês. E é isso, pessoal. Bons estudos. Estamos aí.